O que vocês menos gostam no Brasil? Cultura da malandragem. Aquele tipo de gente que quer sair por cima em absolutamente todas as situações. Não tem indicador maior de desvio de caráter do que isso, fico de cara com a apatia das pessoas. Malandro pra mim é uma pessoa inteligente que sabe se virar de acordo com a situação. Já no caso que você comentou pra mim, isso se chama pilantragem. Na minha concepção são coisas bem diferentes. E também isso não é coisa exclusiva de brasileiro. Se a desigualdade não fosse tão horrível aqui, isso não aconteceria. Agora, infelizmente algumas coisas ficam enraizadas na gente. Brasileiros fazem merda no exterior por costume, dando uma imagem ruim pro nosso povo. Eu odeio que as pessoas daqui se acham inferiores aos estrangeiros e acreditam em mentiras, como a que os brasileiros são preguiçosos e não trabalham, sendo que a carga horária da Europa em média é de 27 horas semanais, e a do Brasil são 44 horas. E também odeio essa competição para ver quem sofre mais, tipo, na minha época eu trabalhava 12 horas por dia e não reclamava. Aí vem outro mano e diz: "Ah cara, você não tá ligado, eu já trabalhei em um emprego que era quase uma escravidão." Eu concordo que a carga horária seja maior, porém o maior problema está em como o trabalho é feito e não o tempo dedicado ao trabalho. Um motivo que me faz pensar isso é a baixa produtividade e qualificação da mão de obra, o que leva o brasileiro a trabalhar mais e produzir menos. Mas de qualquer forma, é deprimente ver como a autoestima do brasileiro é baixa. Acho que a centralização de poder. Para que eu tenho que mandar tudo para Brasília se eles sequer sabem que minha cidade existe? Se eles não entendem minha cultura ou minha realidade? Quero que meu estado tenha autonomia e, por consequência disso, minha cidade tenha mais liberdade da capital estadual que fica a míseros 600 quilômetros de distância. O governador desgraçado nem chega perto da minha cidade, mas dita tudo que a gente tem que fazer. É revoltante. Também gostaria que cada estado tivesse sua autonomia, ou se existisse pelo menos uma opção da população escolher sobre isso. A falta de pontualidade. Eu sou bem chato com horário, e a pessoa achar normal atrasar 1 hora me incomoda muito. Chega num ponto de que eu preciso calcular quanto tempo eu tenho que me atrasar para não chegar antes de todo mundo. Nossa, sim. Por que brasileiro gosta tanto de se atrasar? Chegou num ponto que se você é uma pessoa pontual, você acaba perdendo seu tempo. Quantas vezes eu não cheguei no lugar com 10 ou 15 minutos de antecedência só para ver o responsável da parada chegar 30 minutos atrasado? É complicado. Tenho uma lista. Violência, jeitinho brasileiro, pirracentos insistentes, te criticar por você não ser viciado em alguma coisa, hostilizar quem for tímido ou introvertido. O negócio de hostilizar tímidos é muito real. Nas viagens que eu fiz eu percebi que o pessoal de fora é mais calado e não gosta muito de conversa, enquanto no Brasil se você for assim automaticamente te chamam de mal educado e tal. Me mudei do Canadá para o Brasil, e o que mais me irrita aqui são as reclamações constantes. O Brasil não é perfeito e nem é um inferno, assim como todos os outros países. E as pessoas parecem não perceber que vivemos no mesmo país e talvez meu dia tenha sido pior que o dela, mas mesmo assim nunca reclamo e enfrento o que tiver de enfrentar e sigo em frente. Mas é só puxar a conversa com uma pessoa aleatória ou conhecida que ela começa a reclamar de tudo, nada na vida da pessoa tá bom. E o mais incrível de tudo é que ela não faz nada para mudar a realidade dela e fazer as coisas darem certo, e só reclama. A insistência do povo em criar divisões e conflitos que não existem. Grupo X culpa Grupo Y pelas desigualdades, Grupo Y culpa Grupo X pela violência, Grupo A culpa o outro por não respeitar o pronome que o outro escolheu. Enquanto o povo briga entre si, ninguém briga com o governo. Um povo dividido é um alvo muito fácil para um governo corrupto e ou incapaz, na minha opinião. Detesto como funcionam as escolas no Brasil. Como um estudante que realmente tenta se dedicar ao máximo para se sair bem nos estudos, me sinto num bom lugar de fala para reclamar delas. Talvez o problema das escolas não sejam elas em si, mas eu não gosto dos métodos usados. Por exemplo, existem professores que passam uma prova por semana e cada uma tem um conteúdo diferente que não foi fixado na cabeça dos alunos, e geralmente, esse professor é de matemática. Já outras explicam igual a um suricato e se você quiser realmente entender o conteúdo, vai ter que fazer pesquisas externas. Se você esquece seu livro didático ou caderno, por exemplo, eles tratam a situação como se você fosse o maior irresponsável do mundo, sendo que todo mundo erra, inclusive eles.
Eu mesmo já quase me ferrei muito por isso, sendo que eu não tinha percebido por conta de todas as ocupações e o estresse que tudo estava gerando em mim. Mas eles entendem isso? Não. Isso que me dá raiva porque eles não reconhecem que os alunos, mesmo sendo menores de idade, também têm outras obrigações além da escola, às vezes até empregos, e isso complica um pouco na hora da organização e tudo mais. Eles não entendem que você, aluno, tem vida social, extracurricular, familiar e comercial fora da escola. Eu sou um desses casos. Eu trabalho 5 dias por semana por meio período depois da escola, e por isso não tenho muito tempo para os estudos fora do tempo que estou na escola, tão pouco para realizar a diversa quantidade de atividades e trabalhos que eles passam para mim. E eu sei que eles nunca vão aceitar isso como uma desculpa para não fazer as obrigações que eles me impõem e sempre dizem que eu devo dar um jeito. O tio do Zap e jovem do Zap. Sabe aquelas pessoas que xingam o Paulo Freire, por exemplo, chamando de esquerdista e sei lá o que, mas nunca nem abriram nenhum único texto dele. A pessoa nem sabe que ele é, possivelmente, o maior nome da educação da América Latina e um dos maiores educadores do mundo, e que o maldito mundo inteiro estuda ele. Então, o desgraçado acha que só por causa de lado político ele precisa excluir o trabalho inteiro de alguém, como se Albert Einstein também não tivesse sido de esquerda, ou como Friedman não tivesse sido de direita, e por aí vai. Odeio essa mentalidade extremista que a maioria dos brasileiros tem, onde o apoiador da direita só escuta quem é de direita e o apoiador da esquerda só escuta esquerda. Aí fica os dois mané discutindo à toa coisas estúpidas, como banheiro unissex ou mamadeira de piroca, porque ninguém entende o lado do outro. Meu país possui uma péssima alocação de recursos, os brasileiros em geral pagam 2 trilhões em impostos, temos um estado inflado, grande potencial de produção de riquezas, porém não é bem utilizado, somos em maioria mal-sucedidos devido à cultura de odiar ricos e pessoas com boa aquisição financeira. A educação possui inúmeros pontos a melhorar, considero o ensino público como falho. A educação financeira deveria ser obrigatória nas escolas, assim como a educação emocional. Não gosto do jeitinho brasileiro, ou lei de Gerson, ou cultura da malandragem, enfim, essa mania de sempre querer se dar bem trapaceando. Tem gente que sempre faz isso em todas as situações possíveis. Desde conseguir algum benefício financeiro que a pessoa não tem direito até coisas bobas como furar fila. Outra coisa que eu detesto é fazer barulho sem se importar se está ou não incomodando os outros à volta. Som alto em casa, carro, em transporte público, comércio, é um inferno. Na política, o que mais me irrita é a falta de continuidade nas obras, programas, etc. Ao invés de continuar e melhorar o que já estava sendo feito, os caras recomeçam tudo do zero e não terminam. Aí vem outro e é a mesma coisa, nunca chega num ponto em que pode acontecer um aperfeiçoamento. Muitas coisas só dão resultado a longo prazo, como projetos na educação, mas por conta dessa falta de continuidade os resultados são sempre pífios. Nossa indústria musical, que só liga para 3 estilos musicais. É muito ruim isso, tipo, tem um monte de estilos musicais incríveis que um monte de brasileiros gostam e ainda escutam, mas as indústrias musicais insistem nesses mesmos 3 estilos de sempre. Outra coisa que eu odeio são os políticos, é sempre o mesmo discursinho, sempre o mesmo tipo de pessoa, só sabe falar sobre outro político pior que ele, enquanto na verdade ele tá fazendo a mesma coisa que esse outro político,